com 70 pessoas. José ainda era o governador, era o segundo que mandava abaixo de Faraó, era José. Trouxe sua família num período de fome, estabeleceu-se no Egito e cresceu espantosamente. José morre e algum tempo depois, o Faraó, que não conheceu José e que não conhecia o Deus de José, olhou para o povo que estava ali e pensou: esse povo está grande demais. Se eles se rebelarem, eles podem formar um grande exército e lutar contra nós. E então começou a oprimir o povo. Ao invés de deixarem morar no Egito, escravizaram aqueles que estavam ali. E esse tempo, irmãos, durou um pouquinho de tempo, 430 anos de escravidão e de dor. 430 anos o povo de Israel sofrendo. Vem Faraó, morre o Faraó, levanta outro Faraó, morre aquele Faraó, e vai indo de geração em geração e nada de libertação. Até que um dia, no capítulo de número 2, no versículo 23, você vai ler comigo assim: e aconteceu depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. Deus vai ouvir o clamor, mas Ele precisa de alguém que seja um missionário, que saia de onde está e vá até os confins da terra para salvar essa gente que está em escravidão. Talvez, quando se pensa em missões, se olha para esses missionários de campo, como a nossa irmã Célia, e pensa que eu não quero ser missionário porque eu não quero sair do Brasil, eu não quero ir para outra nação. Mas o campo missionário é muito vasto. Ele começa na sua própria família, ele começa na sua rua, na sua vizinhança. E sim, você pode sair do estado, você pode sair do país, e você pode sair até desse continente para o outro lado do mundo, se assim Deus te chamar. Isso por quê, irmãos? Simplesmente porque existe um povo que está clamando, porque não suporta mais esta vida em que o inimigo de nossas almas tem dominado as suas vidas. Existem pessoas que estão aprisionadas por aquilo que Satanás implantou nesse sistema chamado de mundo. E o que vai acontecer, irmãos? Moisés, como nós lemos no versículo 10 do capítulo 3, foi o homem que Deus chamou para poder ir lá, sair do seu conforto, porque Moisés estava cuidando de ovelhas num lugar totalmente distante de onde era o Egito. Para os lados de Midian, ele já havia formado família, ele casou com Zípora, e ele então casado com Zípora, ele teve 2 filhos, e ele estava cuidando de ovelhas. Ele tinha então família, ele tinha trabalho, ele tinha ocupação, ele estava tudo de boa. E Deus vai lá onde ele está e fala: Moisés, aparecendo para ele numa sarça que ardia em fogo, mas não se consumia. E ele olha para aquilo e fica admirado, e ele imediatamente ouve Deus falando: tira a sandália dos seus pés, porque o chão que você está pisando, por causa da minha presença, é santo. Ele tira as suas sandálias, se prostra, dá uma olhadinha na sarça de novo, ela está em chamas, mas não se consome de conforto. Eu estou lhe fazendo um chamado. Os dias são maus, irmãos. Pela manhã eu li um texto que Pedro ele vai falar: salvai-nos dessa geração perversa. Tem muita gente ainda esperando muita coisa boa desse mundo. Sim, vamos constituir família. Sim, vamos ter que trabalhar neste mundo. Enquanto estivermos neste mundo, vamos viver a nossa vida social da melhor maneira possível. Mas não, o mundo não tem mais nada de bom para oferecer. As coisas estão ficando piores. As coisas estão ficando piores. E isso também é um sinal da vida de Cristo. Então Deus, Ele observando as pessoas que ainda estão presas pelo domínio da escravidão do pecado, pelo domínio da escravidão do inimigo de nossas almas, Ele está levantando homens e mulheres todos os dias para ir cumprir um chamado, para ir cumprir uma missão. E você vai dizer: eu? Mas eu não tenho condições, porque aliás, quem sou eu? E irmãos, é interessante essas desculpas que nós damos, porque nós não somos os primeiros a fazer isso. Você quer saber? Quando Deus chamou Moisés, nós lemos no versículo 10 do capítulo 3, a primeira desculpa que ele deu foi a seguinte: Deus, quem sou eu para poder cumprir uma missão tão grande assim? Ele disse: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel, Deus?
Eu não sou ninguém. Quem sou eu para fazer uma obra como essa? Ele não vai se contentar com uma desculpa, e ele vai dar a segunda desculpa. No versículo 13, ele vai dizer assim, ó: então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Qual é o seu Deus? O que é que eu vou dizer para eles? Quando eles perguntarem, quem me deu autoridade para fazer a obra, esta grande obra? O que eu vou fazer, Deus? O que eu vou responder? Então, primeiro ele tem um questionamento: quem sou eu? Segundo, ele fala: quem que eu vou falar para as pessoas quando eu realmente decidir ir para o campo missionário? Quando eu realmente decidir colocar a mão no arado e fazer a obra? Quando eu realmente decidir perder nessa terra para ganhar no céu? O que eu vou dizer para a minha família? O que eu vou dizer para a minha esposa? O que eu vou dizer para os meus filhos? O que eu vou dizer lá no meu trabalho? E ele segue com a desculpa. Deus está insistindo, e no capítulo 4, no versículo 1, Moisés vai dar a terceira desculpa. Ele diz assim: então respondeu Moisés a Deus e disse: Senhor, eis que não vão acreditar em mim, nem ouvirão a minha voz, porque dirão assim: o Senhor não te apareceu. O paciente, ele vai ajudar Moisés a desenvolver a fé, que é o que ele faz conosco até hoje. Aqui no versículo 2 mesmo, olha só, do versículo 2 em diante: e o Senhor disse a Moisés: o que é isso em sua mão? E ele disse: é uma vara, um cajado. E ele disse: lança-te na terra. E ele lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão novamente. Versículo 5: para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Olha o que vai acontecer. Como Deus ajudou Moisés, ele estava cheio de desculpas. Quem sou eu? Quem eu vou dizer? Quem me mandou? E ninguém vai acreditar em mim. Deus vai falar: então faz o seguinte, o que você tem na mão? Tem uma bala, um cajado. Joga no chão. Jogou, virou uma serpente. Moisés afastou. Mas Moisés é criado no deserto, ficou 40 anos em Midian cuidando de ovelha. Então provavelmente ele já matou muitas cobras, muitas serpentes que iam pegar algumas ovelhas. Aí quando ele se espantou, Deus falou: agora pega. Provavelmente, irmãos, Moisés ia lá quando todo aquele que vai pegar na serpente, pega onde? Na cabeça. E Deus mandou pegar onde, irmãos? Na cauda. Duas coisas que eu vejo. Primeiro, quando Deus quer desenvolver a nossa fé, Ele vai sempre perguntar: o que você tem na mão aí? O que você tem que você pode oferecer? Ah, pastor, eu não sei fazer nada, sabe? Segundo estatísticas, você sabe fazer pelo menos 200 coisas nessa vida. 200 coisas você é habilitado para fazer. Se você faz um pouquinho mais, é que você está desenvolvendo talento. Tem que parar com as desculpas e começar a mostrar: o que eu tenho isso aqui. Ele falou: eu tenho uma vara, aqui tem uma vara para ir lá libertar um povo lá da escravidão. É Faraó, a maior potência do mundo antigo. Como eu vou chegar com uma vara diante de Faraó? Ele falou: então joga no chão. Virou a serpente, falou: agora pega a serpente. Quando ele vai pegar, não, na cauda. Aí eu vejo outra coisa, irmãos. Ele deve ter pensado: agora Deus pirou. Eu que vivo no deserto, serpente se pega na cabeça. E está mandando pegar na cauda. Sabe o que Deus está fazendo? Passa a confiar em mim. E se você fizer o que eu mando, você vai ver o milagre acontecer na sua vida. Aleluia. Ele pegou na cauda e voltou a virar um cajado. Que coisa. Aí o que vai acontecer? Deus falou: não, vou desenvolver, porque eu estou sentindo aí que você está fraquinho ainda. Aí ele segue no versículo 6: disse-me mais o Senhor: põe agora a tua mão dentro do teu seio. Ele colocou a mão assim por dentro da roupa. E tirando a este, a mão estava leprosa, branca como a neve. E aí, quando Moisés olhou, lepra na mão, lepra naquela época, 3.000 anos atrás, não tinha cura. Não tinha cura. Quando ele tirou, ele falou: agora lascou para mim. Aí o Deus falou: não, peraí, agora coloca a mão de novo. Ele colocou a mão, tira. Quando tirou, a mão estava limpa, irmãos, a mão estava limpinha. Ele está se ligando, Moisés, que eu posso fazer coisas impossíveis? Aí ele falou assim: mas eu acho que eu não estou acreditando. Aí Deus falou: vou te ajudar mais um pouco. Versículo 8: e acontecerá que se eles não crerem e nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão pelo menos na voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes 2 sinais e nem ouvir a tua voz, farás assim: tomarás as águas do rio
e derramarás na terra seca, é o rio Nilo, tá? E as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. Sabe o que ele está falando aqui agora, gente? Ele vem com a quarta desculpa falando assim: eu não sei falar direito. Essa aí, muita gente nos dias de hoje usa. Você pode trazer uma reflexão: eu não sei falar direito. Você pode ir no grupo de evangelismo e falar para alguém: eu não sei falar direito. Você pode entregar um folhetim e ficar quieto: eu não sei falar direito. Aí Deus disse, sabe para ele o que Deus disse? No contexto aqui, Deus vai falar assim: Moisés, quem fez a boca do homem? Foi tu. Quem fez o ouvido? Foi tu. Sim. Quem fez os olhos também? Foi tu. Está aqui no versículo 15: e tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, eu serei com tua boca e com ele ensinando o que é bem de fazer. Olha só, Deus falou o seguinte: cara, o que é que tu está preocupado se você sabe falar ou não? Eu vou usar as suas habilitações, suas capacidades que você tem, mas quem faz a obra sou eu, rapaz. Nós não aceitamos a ideia de sair dessa terra para fazer missões em outro lugar, e muitas vezes não saímos nem da nossa própria casa para fazer obra nenhuma, porque a gente está achando que é na nossa força, é no nosso pensamento, é na nossa formação, é na nossa capacidade. Não, irmãos, Deus, ele só conta com uma coisa: disponibilidade. Aí Moisés aceitou, não aceitou? Não. Quinta desculpa, versículo 12, ele falou assim: ó, vai pois agora, e eu serei a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Ele, porém, disse: meu Senhor, envia outro no meu lugar. Agora é todos os dias ele está chamando a cada um de nós para uma grande obra. Que obra é essa? Libertar o povo que está cativo e está clamando. Talvez você não esteja ouvindo o seu clamor porque você passa e vê ele enchendo a cara de cachaça. Talvez você não está ouvindo o seu clamor porque você passa e vê ele se drogando, cheirando, fumando, se prostituindo, e você não está conseguindo ouvir, porque parece que aquele tipo de vida que a pessoa está levando, ele está feliz onde está, e não está, irmãos. Há um clamor, um vazio dentro dessas pessoas que elas estão tentando preencher com drogas, com imoralidades sexuais, com vidas promíscuas. Mas quando vão dormir, eles têm que dormir embriagados, eles têm que dormir dopados, porque quando eles estão sóbrios, há uma falta de Deus tão grande que eles pensam: eu preciso mudar de vida. Ele viu um missionário aqui, ele viu um crente para botar a mão na minha cabeça e para orar por mim. E onde está esse crente? Está dando desculpa. Eu trabalho, eu não sei falar, eu não tenho tempo, eu tenho que fazer 3 cursos, eu estou no 4º trabalho, eu estou muito ocupado com as coisas da minha casa, eu tenho que criar primeiro todos os meus filhos. Jesus, ele falou uma vez que convidou para seguir um camarada, imediatamente falou: primeiro deixa eu enterrar meu pai. Aí parece que o pai do cara tinha morrido, né? Não, o costume é o seguinte: ficar na casa com o pai até o pai ficar bem velhinho e morrer, e quando ele morrer, enterrar. Aí Jesus falou: não, deixa que os mortos enterrem os mortos. O meu chamado, a minha obra é muito maior do que qualquer planejamento que a gente tenha nessa vida. Se a gente não entender isso, a gente não vai sair do nosso clube gospel full life. Versículo 18 do capítulo 4. Então Moisés e voltou para Jetro, o seu sogro, e disse: eu tenho que ir. Traduzido, ele falou: eu tenho que ir. Eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda eles vivem. E disse pois Jetro a Moisés: vai em paz. Versículo 19. Disse também o Senhor a Moisés e Midian: vai, volta para o Egito, porque todos aqueles que buscavam a sua alma já morreram. Moisés aceita cumprir a missão. E a primeira coisa que ele faz, irmãos,
é ir lá no seu sogro. Ele vê no seu sogro a autoridade paternal, e ele vai lá no seu sogro e fala assim: sogrão, seguinte, fiquei pouquinho tempo com vocês, 40 anos, casei, constituí família, cuida aí das suas ovelhas, mas é o seguinte: o Deus do meu povo me apareceu de uma forma inenarrável. Eu só entendi assim, que eu olhava uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia, e de dentro dela saiu uma voz que falou comigo, e essa voz me chamou para uma grande missão. Sogrão, eu dei muitas desculpas, cinco desculpas, uma atrás da outra. A última foi a pior. Eu falei assim: envia outro no meu lugar. Deus falou: não, você vai, eu vou enviar gente para te ajudar. Eu vou enviar o teu irmão Arão, que vai ser a tua boca, porque Deus sempre vai fazer isso, vai sempre levantar gente para nos ajudar a fazer a obra. Então eu não tive mais desculpas, e agora estou aceitando o chamado. Vou voltar para o Egito, e eu vim aqui pedir, sabe o que? A tua bênção, Senhor. Olha que coisa linda. Tem muita gente aí fora que tem coração bom para ir fazer a obra, mas não comunica isso à família, e se atropela fogo. Ele falou: vai em paz. E aí, quando ele está indo, Deus fala assim: Moisés, sabe aquele povo que quando você saiu há 40 anos de lá queria te matar? Pois é, já morreram todos. A última cartada de Deus foi a seguinte: você não precisa se preocupar com nenhum tipo de problema. Você só tem que fazer o seguinte: chegar no Egito e obedecer irrestritamente o que eu te disser. E aí no capítulo 5, encerrando no versículo de número 14, não vou ler não, porque a partir do 5, até o povo sair da terra do Egito, Moisés fez tudo irrestritamente o que Deus mandou. Ele chegou lá e ele fez aqueles sinais que foram falados antes. Ele colocou a mão, virou leprosa, aí a mão ficou boa. Aí os magos endemoniados fizeram uma farsa lá e copiaram. Ele jogou a vara no chão, virou serpente. Os magos jogaram a dele também, virou. Mas a vara que virou serpente, que era de Moisés, engoliu as serpentes dos magos deles. Aí não acreditaram, ele foi lá e pegou a água do Nilo, jogou, virou sangue. Aí eles jogaram um pó mágico na água, fizeram também. O diabo vai tentar fazer de tudo para te intimidar, para você, quando começar a fazer a obra, começar a colocar a mão no arado, ele vai falar assim: olha, isso que você faz não é nada, não me afeta em nada. E aí, irmãos, aí que começou o milagre. Deus falou: então foi o seguinte, vou liberar 10 pragas sobre esse lugar e vou ver quem é quem. Uma por uma, Deus foi mandando e Moisés foi obedecendo. Deus falava, Moisés obedecia. Deus falava. A conclusão, capítulo 12,